Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, já nesse horário tradicional das segundas-feiras. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que interessa a maioria dos produtores de leite, a mastite. A maioria dos produtores de leite tem problemas nas suas propriedades com mastite, e aqueles que não têm, não porque não tenham a mastite, mas são produtores que já conseguiram controlar esses índices. E esse é o assunto da live de hoje, controlar os índices de mastite na propriedade. E para isso a gente vai receber aqui o Dr. Leonardo Leite, médico veterinário, doutor em zootecnia, que vai nos fazer uma excelente apresentação. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje trocando ideia com vocês, né? Eu que sou produtor também, e sei muito bem o que a mastite, né, os problemas que a mastite nos trazem dentro do sistema de produção e fora dele também, né? Então, hoje nós vamos bater um papo muito agradável sobre o que a gente pode fazer para controlar a nossa mastite e como a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso leite, do leite que a gente produz na fazenda. Bom, hoje, gente, nós vamos bater um papo sobre mastite e conversar com vocês sobre a necessidade de a gente tomar atitudes frente ao controle da mastite e, consequentemente, a melhoria da qualidade do leite. E aí eu passei, para ficar mais didático, nós não vamos conversar aqui muito sobre droga, sobre tratamento de mastite, micro-organismos, que são extremamente importantes, isso tudo, mas nós vamos conversar sobre os 5 passos para um controle da mastite e a melhoria da qualidade de leite. Afinal de contas, fica a gente fica na cabeça mastite clínica, mastite subclínica, mastite ambiental, mastite contagiosa, e eu queria conversar com vocês, deixar alguns conceitos claros durante esse pequeno intervalo de conversa nosso, e começar com a mastite clínica, né? A gente tem muito medo da mastite clínica e às vezes esquece a subclínica, nós vamos ver isso para frente, né? Mas realmente a mastite clínica é a doença responsável pelo maior uso de antibióticos em rebanhos leiteiros no mundo, e é um dos fatores que mais trazem prejuízo para o sistema de produção de leite. 52% a 62% do uso total de antimicrobianos, de antibióticos, nas fazendas produtoras de leite, vem do tratamento de mastite clínica. Então, nós temos cada vez mais a importância de nos capacitarmos o suficiente para cada vez mais tentar diminuir o uso de antimicrobianos nas nossas empresas. Okay? E quanto à severidade da mastite clínica, nós temos classificações de micro-organismos. Eu falei para você que a gente vai falar muito pouco sobre micro-organismos, e é praticamente quase mais 2 slides sobre isso, eu não quero me adentrar muito a isso aqui. Nós temos os patógenos considerados patógenos maiores e menores. Seriam os Staphylococcus aureus, o Streptococcus agalati, Streptococcus sp, que não é agalati, né? O Enterococcus e os coliformes. São os patógenos que mais são importantes causadores de mastite clínica de severidade dentro do rebanho. Vocês observam nesses 2 slides mostrando a glândula mamária, né, desde o teto até o ácido da glândula mamária, e a relação entre a presença, esses pontinhos vermelhos aí, são os micro-organismos, né? Então, a presença do Streptococcus agalati e a presença do Staphylococcus aureus. A gente observa que o Staphylococcus aureus, ele coloniza praticamente toda a glândula mamária, do teto, né, do esfíncter do teto, da cisterna do teto, da cisterna da glândula, até o ácido da glândula mamária. Ele é muito
invasivo no sentido de conseguir colonizar várias partes da glândula mamária, vamos colocar assim. Enquanto que o Streptococcus agalati, ele é severo, né? Ele é contagioso, ele é severo, mas ele não tem a capacidade que os Staphylococcus aureus têm de colonizar uma grande parte da glândula. Ele fica ali na cisterna da glândula, na cisterna do teto e no esfíncter. Então, nós temos que ter essa ideia de que, às vezes, onde o micro-organismo se instala e coloniza, pode facilitar ou dificultar muito o nosso tratamento através da mastite clínica. Tratando vacas com mastite clínica, né? E antigamente, há pouco tempo atrás, a gente, igual como eu falei no começo, a gente avaliava mastite ambiental e contagiosa. Hoje nós estamos evoluindo, né? Nós temos mais de 100 anos de pesquisa de mastite nos Estados Unidos. Em 2017, os Estados Unidos celebrou 100 anos de estudos de controle de mastite e qualidade de leite, né? E nós fomos evoluindo assim também nos casos clínicos, avaliações clínicas de mastite. E hoje é muito importante a gente ajustar o tratamento da mastite clínica através dos 3 graus de mastite clínica. O primeiro grau, mastite clínica de grau 1, ela é a forma mais branda e talvez a mais comum que a gente observa nos sistemas de produção. São aquelas onde há alteração no teste da caneca de fundo escuro ou da caneca telada, né? O famoso grumo nos 3 primeiros jatos da ordenha, né? Isso é responsável por 50% a 70% de todos os casos de mastite clínica, o de grau 1. Somente há alteração no leite. Já o de grau 2, a mastite clínica de grau 2, tem alteração no leite e também no animal, no úbere do animal. Então, conforme a gente vê na figura, a gente observa a presença de grumo e, ao mesmo tempo, a gente observa edema de úbere, né? A gente vai ver dor, inchaço, o local do úbere endurecido, a parte da mama avermelhada, quente. Essa é uma mastite clínica caracterizada como grau 2, e ela corresponde de 20% a 40% de todos os casos de mastite clínica presentes no rebanho. E temos a mastite clínica de grau 3. Nesse caso, há um comprometimento da glândula mamária e também do animal. Então, nós temos todos os outros dois sinais clínicos do grau 1 e grau 2, ou seja, temos alteração no leite, através da presença de grumos, alteração no úbere, através do edema, do inchaço, e a vaca também, ela é acometida. Antigamente, a gente relacionava isso com... Tinha um quadro desse aí, a gente falava assim, é mastite ambiental, né? Nossa, estou com problema de mastite ambiental. Hoje não, hoje a gente pega um animal com esses sintomas, onde há comprometimento da glândula mamária, do leite e do animal, uma mastite clínica de grau 3. E ela deve ser tratada como mais grave. Por exemplo, tratamento, que eu não quero muito conversar sobre isso aqui, mas tratamento de mastite grau 1, a gente trata com intramamário, ou às vezes nem trata, nós vamos ver isso mais para frente. Grau 2, nós temos que entrar com antibiótico intramamário e anti-inflamatório, porque além da alteração do grumo do leite, né, na alteração do leite, nós também temos acometimento da glândula mamária através do processo inflamatório. E do grau 3, nós temos que tratar o leite, né, intramamário, e anti-inflamatório, e temos que nos preocupar com a vaca, porque a vaca vai ter febre, vai perder o apetite, pode desidratar, e outros sinais clínicos evidentes de uma toxemia, né? Então, esses 3 níveis ou graus de clínicas de mastite, eles hoje devem ser avaliados dentro de um processo de melhoria e controle da mastite dentro do rebanho. Mastite grau 1,
grau 2 e grau 3. E aí, pessoal, então, dando uma pausinha aqui na apresentação do Dr. Leonardo, muito interessante, chamando vocês para ficarem ligados nas redes sociais da Futura. Nós temos Instagram, YouTube, Facebook, e dentro da plataforma do YouTube, nós temos uma coisa muito interessante. Se você não quer perder esses conteúdos que nós disponibilizamos toda semana, clica aí debaixo da sua tela no inscrever-se, e aí você vai ser notificado todas as semanas quando a gente estiver colocando conteúdo novo no ar. Não é, doutor Léo? É isso aí, Renato. Vamos que vamos. Vamos capacitar, porque nós estamos precisando aumentar os nossos lucros dentro da empresa rural. E a mastite é um fator extremamente importante no aumento do desembolso dentro da empresa. Seja pelo custo do tratamento, seja pela perda de produção, seja pela perda de qualidade do leite, pela diminuição de bonificação e, através do tratamento, principalmente, pelo leite que é descartado, e deixa de ir para o bolso do empresário. E quando eu comecei a conversar com vocês, eu falei que eu não ia dar muito foco em mastite clínica, apesar de ser extremamente importante, e tá aí, gente, a justificativa pelo fato da gente mudar o nosso comportamento frente ao desafio de melhoria da qualidade de leite e controle de mastite dentro do nosso rebanho. A pergunta mais frequente que eu escuto e que a maioria dos técnicos escutam dos produtores é essa: ô doutor, o que há de novo para tratar mastite? Nada mais funciona. A gente observa que a percepção do empresário rural, né, é de que as drogas são os principais fatores determinantes da cura da mastite. Mas, na verdade, fatores das vacas e dos patógenos são os maiores determinantes. Fatores relacionados à vaca, a gente pode colocar a imunologia, né, o sistema imune do animal, nutrição, manejo, instalação, né, manejo de ordenha, instalações onde as vacas vão estar instaladas durante o dia ou durante o período de produção delas. Isso é muito mais importante do que a gente aprender a tratar uma mastite clínica, né? A gente sabe, e esse quadro é clássico, né? Que a mastite é um iceberg, né? Muito pouco, 30% do iceberg está exposto. E os outros 70% ou mais do iceberg não está exposto. Então, os casos clínicos, eles são muito poucos frente aos casos subclínicos. E nós temos que tomar consciência, e consciência profissional, de que nós temos que trabalhar, sim, os casos clínicos através daqueles protocolos de grau 1, grau 2 e grau 3, né? Mas temos que nos preocupar ou gastar muito mais o nosso tempo tratando dos casos subclínicos. Mas, Léo, como é que a gente trata casos subclínicos? E como é que a gente trata esses casos clínicos no dia a dia? Através da prevenção, né? A gente sabe que a maioria dos casos são subclínicos, a gente sabe que a severidade da mastite, agora a gente sabe que a severidade da mastite é caracterizada por graus de inflamação, grau 1, grau 2 e grau 3, e a gente sabe que não é a droga que vai resolver o nosso problema do rebanho. Ele pode até resolver o problema de um indivíduo, mas ele não é pela droga que nós vamos resolver o problema do rebanho. E agora? O que nós temos que fazer? Por onde começar? É muito simples, gente. E dá trabalho. Mas isso é muito bom. Assim como todas as situações que a gente encontra na vida, é importante, é necessário que façamos um diagnóstico do nosso rebanho. E esse diagnóstico deve ser feito com critério. E a gente deve responder algumas perguntas que vão auxiliar, permitir que a gente tome decisões ou analise essas informações
disponíveis, fazendo com que a gente tome alguma atitude, né? E para isso a gente precisa prestar muita atenção aos detalhes. Eu já contei esse caso uma vez, porque eu formei no final de 99, e em fevereiro do ano de 2000, eu estava recém-formado, eu peguei uma fazenda com 8 mil litros de leite para trabalhar a melhoria de qualidade de leite. E eu achei o máximo isso aí, e entrei novo, e entrei com tudo, recém-formado, pegar uma fazenda muito grande. No primeiro mês que eu apresentei, primeiro mês de trabalho, eu apresentei o relatório para o empresário, e o empresário virou para mim e falou assim: Léo, os meus números pioraram. Ou seja, resumindo, ele quis falar o seguinte: eu te contratei para você vir aqui melhorar a qualidade do leite do meu rebanho, e pelo que você me colocou aqui, os meus números pioraram, porque eu não tinha esses números. Eu falei assim: ô fulano, você tinha tudo que está aí no relatório, você só não tinha isso escrito. Você só não sabia, né? E o meu erro foi, antes disso, antes de começar o trabalho, não ter feito um diagnóstico da situação do rebanho dele, coisas de recém-formado. Então, hoje, tudo, para começar, nós temos que fazer um diagnóstico da situação, ou seja, um retrato, uma foto do meu sistema de produção, com relação, nós estamos conversando de mastite, com relação à mastite. Como é que está a minha mastite? E como é que eu faço isso, né? Eu faço isso fazendo 5 perguntas, né? Eu faço isso para ter, no final, um leite de qualidade. Eu faço isso para aumentar o meu rendimento, né? Aumentar a minha renda bruta e diminuir o meu desembolso através dos gastos com descarte de animal, os gastos com descarte de leite, com tratamentos e outras coisas mais. Porque eu preciso produzir um leite com ausência de patógenos, com reduzida contagem de célula somática, e a instrução normativa 76/77 entrou em vigor, né, ano passado, e 500 mil células somáticas no tanque e 300 mil de CBT, né? Ou seja, tenho que produzir um leite com baixa contagem bacteriana total, né? Com boas características organolépticas, de gosto, de sabor, de cheiro, de fisicoquímica, né? Proteína, gordura, lactose, e ausência de drogas e adulterantes. E eu preciso garantir a qualidade e segurança desse produto para o consumidor final, para o meu cliente, que é o consumidor final. Além disso, se eu fizer um diagnóstico e ajustar a minha qualidade de leite, eu vou ter mais oportunidades comerciais, seja de venda de animais, seja de venda de produto do leite. Vou diminuir muito o meu descarte involuntário de vacas, né? Melhorando a sanidade da glândula mamária e de sanidade dos animais, e vou ter o melhor preço pago por litro de leite, porque vou ser bonificado em contagem bacteriana e contagem de célula somática, além de proteína e gordura que vem de quebra quando se diminui a contagem de célula somática, se ajusta essa proteína e essa gordura do leite. A proteína menos um pouco e a gordura mais. E vou ter mais receita bruta por litro de leite. Então, os indicadores que nós vamos ter que utilizar para esse diagnóstico, né? Nós estamos falando de qualidade de leite, de mastite, seria higiene de ordenha, limpeza de equipamento, resfriamento do leite, que tem relação direta com a contagem bacteriana total. E a mastite, que seria a sanidade da glândula mamária ou do rebanho, né? Que está relacionada à contagem de células somáticas. Além disso, a composição do leite tem relação direta com a nutrição e também com a mastite. Então, vamos lá na primeira pergunta. Eu vou passar para vocês aqui 5 perguntas para que a gente consiga fazer um diagnóstico de como está a situação da nossa rotina de trabalho, não de ordenha, rotina de trabalho,
em relação à influência dessa rotina de trabalho na contagem de célula somática, na contagem bacteriana total e na contagem de célula somática. Primeira pergunta que a gente faz, das 5 perguntas que eu vou passar para vocês. Como é que está a rotina de ordenha nossa? A gente sabe que a rotina de ordenha, ela pode influenciar a contagem bacteriana total, a taxa de mastite clínica e subclínica e a prevalência de patógenos específicos. Por exemplo, na nossa rotina de ordenha, eu vou olhar a minha empresa na hora da ordenha como se eu fosse um mosquito, né? Como se ninguém estivesse me vendo. O ideal seria isso, os trabalhos, inclusive, americanos mostram que o ideal seria que o técnico fosse um mosquito, que conseguisse avaliar, e eles falam de mosca mesmo, conseguisse avaliar o sistema de produção sem que ninguém o percebesse, né? Então, uma questão de rotina, como é que está a rotina de ordenha minha? Há um horário fixo para o início e para o término dessa ordenha? Os animais são conduzidos de forma estressante para a ordenha, isso diminui o fluxo de leite pela adrenalina, né? O animal tem dificuldade de descer leite, né? As vacas estão esperando muito tempo para serem ordenhadas. Léo, mas eu preciso saber só isso na primeira pergunta de rotina de ordenha? Não, estou passando para vocês alguns pontos que são importantes e que eu observo muito dentro do sistema. O que a gente pode fazer com relação a isso em termos de solução? Horário fixo é estabelecer e seguir um horário fixo para a realização das ordenhas. Com relação à entrada dos animais, deve ser a forma mais tranquila possível, evitando-se bater nos animais, gritar, ou qualquer atitude que possa causar estresse ao animal. Léo, o que tem isso a ver com mastite? Tem a ver com mastite, gente. Tem a ver com leite residual. A vaca não desce o leite direito e pode deixar leite residual na ordenha, né, pós-ordenha, e isso ser uma fonte de cultura extremamente rica para o micro-organismo crescer dentro da glândula mamária. E as vacas esperando muito tempo para serem ordenhadas, essas vacas não podem esperar mais do que 1 hora para serem ordenhadas. Então, talvez tenhamos que organizar os lotes de animais para que os múltiplos da ordenha sejam adequados a manter as vacas na sala de espera ou durante o processo de ordenha, não mais do que 1 hora. Então, esses são 3 pontos básicos que podem ser avaliados de acordo com para responder a primeira pergunta. Como é que está a minha rotina de ordenha? Os ordenhadores estão sem luvas durante a rotina de ordenha. Não é feito o teste da caneca de fundo escuro, ou esse teste é mal conduzido. A solução é o quê, gente? Nós temos que colocar como rotina dentro do sistema de produção a utilização de luva de procedimento, a utilização da prática de lavar e desinfetar as mãos dos ordenhadores de forma frequente. E vai aí uma dica que eu nos cursos que eu dou, isso toda vez acontece. Muito poucas pessoas sabem o motivo da utilização de luva de procedimento dentro da ordenha. A luva de procedimento não é para o teto da vaca, não é para proteger o teto da vaca. A luva de procedimento é para que o ordenhador consiga lavar e desinfetar as mãos com mais frequência e isso não prejudique a mão do próprio ordenhador. Então, não é para o teto da vaca. A luva não é estéril, mas ela ela faz como se fosse uma barreira para que o ordenhador consiga desinfetar e lavar as mãos com bastante frequência durante a ordenha. E o teste da caneca, ele tem que ser feito com atenção, com cuidado, com critério, com observação, retirando-se os 3 primeiros jatos de leite e observando o grumo, a normalidade ou não do leite. E vocês lembram lá da mastite clínica, grau 1, que a gente só consegue visualizar através do teste da caneca
de fundo escuro. E tem um outro ponto que a gente pode avaliar também, se esse teste da caneca está sendo feito adequadamente, e esse foi um dos problemas que eu tive naquele meu primeiro cliente, porque, segundo ele não tinha, na época, tantos casos de mastite clínica quanto ele tem, quando eu havia apresentado a ele. Só que eu treinei os colaboradores dele. O colaborador treinado na ordenha passou a ter mais atenção no teste de caneca de fundo escuro e começou a aparecer casos de mastite que antes não eram diagnosticados porque não se fazia o teste da caneca de fundo escuro de forma criteriosa. Então, deu grumo no leite, sem alteração da glândula mamária, mastite de grau 1. E olha só para vocês verem a importância da limpeza das mãos de ordenhador. Vocês me desculpem, está em inglês aí, mas a da esquerda do vídeo é as mãos do ordenhador sem lavar as mãos, né? E a direita após lavar as mãos. É uma placa de Petri, né? Uma placa de cultura de agar, onde passou um suave nas mãos do ordenhador que não foram lavadas, e olha o tanto de colônia de bactéria que cresceu aí numa mão sem lavar. E uma mão de ordenhador que foi apenas lavada. Cresceu, né, muita colônia de bactéria, mas não tanto quanto. Isso aqui é só com água, tá, gente? Lavou só com água. E aí, pessoal, tá gostando da aula do professor Leonardo Leite? Quer virar o jogo da mastite a seu favor na sua fazenda? Dr. Leonardo Leite tem uma larga experiência na melhoria da qualidade do leite. Fez um curso extraordinário. Quer saber mais? Procure um de nossos consultores. O telefone dele está passando aqui debaixo da tela de vocês aqui. Vem para o CMC. Eu quero que vocês que participarem desse curso façam parte, não resolvam, mas façam parte da resolução dos problemas de mastite e qualidade de leite, porque vocês estão percebendo que nós temos que trabalhar com informação, né? E nós não conseguimos agir corretivamente em nenhum sistema de produção sem informação. E voltando à rotina de ordenha, que ainda é a nossa primeira pergunta, né? Todas as vacas são lavadas com água antes da ordenha. Isso é um problema seríssimo, pessoal. Seríssimo. Por quê? Porque nós temos que lavar apenas os tetos se eles apresentarem-se sujos. Se não estiverem sujos, não há necessidade alguma dos tetos serem lavados com água corrente. Inclusive, tem alguns tipos, né, próprios para isso. Ele dá só um esguichinho assim pequeno, você mexe nele assim, ele esguiche, não aqueles de molhar jardim, né, que joga água para todo lado. Nós não podemos, nós temos que evitar o máximo possível molhar o úbere, o teto do úbere. Nós temos que molhar só as tetas quando elas estiverem sujas. Agora uma pergunta, por que nós temos que lavar os tetos quando eles estiverem sujos? Ou muito sujos? Muito sujos? Por uma simples razão, pessoal. Todos os desinfetantes do mercado, 100%, só funcionam ou têm uma eficiência muito alta se estiverem sem a presença de matéria orgânica, de fezes, terra, né? Todos os desinfetantes só funcionam muito bem quando não estão em presença de matéria orgânica. E alguns desinfetantes funcionam muito pior em presença de matéria orgânica, que é o caso do nosso famoso cloro, né? Então, o pré-dipping e o pós-dipping pode ser feito com cloro, ou com iodo, ou com qualquer outra substância que tem no mercado aí de empresas idôneas, sim. Mas soluções cloradas em épocas de chuva, né, ou
em rebanhos que têm uma dificuldade de manter as vacas limpas, que eu sei que isso acontece demais, né? Não só, as vacas não são fechadas, não são estabuladas em sistemas de compost ou sistema de freestall, né? Nós devemos evitar o cloro, porque a reação do cloro para desinfecção na presença de matéria orgânica é péssima. Eu já melhorei muito casos de mastite subclínica e mastites de grau 3, né, que eram as famosas, onde tem acometimento das vacas, né, retirando a utilização de soluções de cloro no pré-dip, além de melhorar demais a contagem bacteriana total. Então, eu coloquei, cuidados devem ser tomados ao se utilizar soluções cloradas, eu já expliquei. O copo sem retorno, ele não tem retorno de conversa. Ele tem que ser sem retorno para evitar a contaminação da solução que já está lá dentro do copo, né? E tem que ser desprezada. E esses benditos 30 segundos para a ação do produto. O desinfetante clorado ou iodado ou qualquer outro que seja, ele tem que ter uma ação, um tempo para a ação. Além da concentração, ele é tempo dependente também. Além de concentração dependente, ele é tempo dependente. Então, ele precisa de, no mínimo, 30 segundos para que ele faça a desinfecção contra os micro-organismos que estão no teto dos animais. E olha só como é que é. Vocês lembram lá do que aconteceu no desenvolvimento de colônias de micro-organismos em mãos de ordenhadores que não estavam limpas, e aqui agora eu apresento para vocês os tetos das vacas após somente água e secar. E os tetos das vacas após higienização e secagem. Dá para a gente ver a importância da gente utilizar o pré-dipping e a secagem de forma eficiente para a redução de micro-organismos. Esse slide eu gosto muito de mostrar para colaborador, das mãos e dos tetos, né, que assusta muito eles e chega a chocar o colaborador, e isso é muito interessante para o processo de aprendizagem. E temos que secar os tetos, né? Eu não vou ficar muito tempo nessa questão de secar os tetos, não, mas eu quero só que vocês observem a forma adequada de secagem dos tetos. No canto superior direito da tela de vocês, nós estamos vendo a forma correta de secagem dos tetos, né? Tem duas folhinhas, né? Uma que está com um V, que significa que ela utilizou toda a parte da toalha para secar os tetos, enquanto que a que está só nas bordas não foi utilizado todo o teto, né, e toda a toalha para efetuar uma secagem eficiente. E um outro detalhe extremamente importante, gente, é que não só os tetos devem ser secos e limpos, mas o esfíncter também, né, o bico do teto, também tem que ser limpo e seco. Então, vocês estão vendo que o que nós estamos fazendo aqui é com foco no teto da vaca. E esse deve ser o foco da nossa rotina de ordenha. Fazer com que todo o processo de limpeza e desinfecção, para acoplar o equipamento de ordenha, tenha como foco exclusivo o teto da vaca. Nós temos que ter atenção especial ao teto. Eu vi uma frase numa fazenda nos Estados Unidos, o próprio produtor escreveu e pregou lá na sala de ordenha, falando assim para o colaborador: prezado, mais ou menos assim, prezado, se você conseguir colocar o teto que você limpou e fez a desinfecção na sua boca, ele está apto a ser ordenhado. Ele também pode ser acoplado na teteira. Então, nós temos que ter a noção, a realidade de que o nosso foco é o teto. Né? Aí o teto. Condições ruins do teto após a ordenha, durante a nossa rotina de ordenha, a nossa observação de rotina de ordenha deve ser avaliada.
né? Pós-DIP mal feito, prolapso de esfíncter, excesso de vácuo, sobreordenha. A sobreordenha também provoca prolapso de esfíncter. O pós-DIP está sendo realizado no teto inteiro, está pegando o teto inteiro. Né? Então, todos esses pontos relacionados ao teto devem ser avaliados para a primeira pergunta, que é a rotina de ordenha. A segunda pergunta é como está a limpeza do equipamento. E a limpeza do equipamento influencia a contagem bacteriana, ele aumenta a incidência de mastite e, consequentemente, saúde do útero dos animais. Importante a gente nunca esquecer de avaliarmos a qualidade da nossa água, da água que nós estamos utilizando. Então, com relação à limpeza do equipamento, o que nós vamos observar? Uso de sanitizante. Com relação ao quê? Observar o que em relação ao uso de sanitizante? Concentração do sanitizante, quantidade do sanitizante que está colocando na quantidade de água que nós avaliamos, né? Se essa concentração está de acordo com a recomendação do fabricante, né? Eu não acho que tenha que usar o sanitizante XYZ. Na minha opinião, tem que utilizar o sanitizante de empresa idônea e utilizar a concentração que o fabricante está recomendando. Né? O volume e temperatura de água, né, em todas as etapas, né, de limpeza e desinfecção. O uso desses desinfetantes no pré-DIP, no pós-DIP, mas aqui especificamente da limpeza do equipamento, qualidade, concentração e frequência, né? Detergente ácido, alcalino, tudo isso que a gente já está muito sabendo demais sobre isso, né, no nosso dia a dia. Intervalo entre o fim da ordenha e o início da limpeza. Léo, hoje aconteceu uma coisa diferente, demorou muito tempo, ok, mas isso não pode ser, tem que ser logo após o término da ordenha. Né? Limpeza do tanque de refrigeração, muita gente não limpa, não se preocupa com a limpeza do tanque, né? Nós temos que nos preocupar. Nós podemos ter altas contagens bacterianas totais, com rotina de ordenha adequada, podemos ter isso. Léo, minha rotina de ordenha, ela está adequada. Opa, você fez a segunda pergunta e respondeu minha segunda pergunta. Mas você respondeu a primeira? Como é que está a rotina de ordenha? De repente, a CBT sua é porque você está lavando não só o teto, está usando muita água antes de acoplar o equipamento, está molhando muito o teto do Uber, o teto do Uber da vaca, não só o teto da vaca. Então, isso vai carregar micro-organismo para dentro do conjunto e, consequentemente, para dentro do tanque. Está tendo acúmulo de gordura ou de proteína na mangueira longa de leite, na mangueira curta de leite, no processo todo. Está tendo acúmulo de minerais, igual tem nessa foto aí. Nós temos que checar as concentrações do produto, igual eu falei, verificar a concentração do alcalino clorado, temperatura da água. Vamos seguir a recomendação do fabricante, gente. Isso aí não tem para onde ir. Limpeza do equipamento é fundamental. Nossa terceira pergunta é sobre o ambiente de permanência dos animais. Condição de limpeza dos piquetes, condição e sombreamento da sala de espera, verificar acúmulo de barro, esterco. Olha, nós estamos na chuva. O barro começa onde o asfalto termina. Não tem jeito de eu sair fora do barro. Nós temos que trabalhar para isso. Infelizmente, nós temos que trabalhar para isso. Senão, vocês vão ficar o resto da vida me perguntando: Léo, não tem uma droga aí que resolva meu problema de mastite? Meu caro, seu problema de mastite é ajustar seu acúmulo de barro, de acúmulo de esterco. Fornecer condição para a vaca beber água. Fornecer condição de sombreamento para os animais. Nós estamos cada vez mais relacionando mastite com o sistema imune, com a condição do animal mesmo resolver aquele processo infeccioso, principalmente nas mastites de grau 1, né? Ou nas mastites de grau 1, onde tem só alteração do grumo. Nós temos que saber que ambiente limpo tem menor desafio.
Vocês lembram que eu falei lá no começo que ela não está tão relacionada ao tratamento, e sim ao ambiente, e à vaca e ao micro-organismo? Vaca gosta de rotina, sombra, água fresca. Esse tem que ser o nosso foco. Nosso foco na rotina de ordenha não é o teto. Nosso foco para o ambiente é a vaca. É dar condição para essa vaca se virar dentro do sistema de produção da forma mais saudável possível. E a quarta pergunta, pessoal. Nessa fazenda, tem mastite? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Como é que a gente pode usar casos clínicos e subclínicos para mostrar para a gente que essa fazenda tem mastite? Ô, Léo, não, aqui tem mastite sim. Ontem mesmo a Mangueira, que é a vaca número 02, teve mastite. Mas não é isso que eu estou preocupado. Eu não estou preocupado com o indivíduo. Vocês lembram do iceberg? Eu estou preocupado se na fazenda tem mastite, clínica ou subclínica. Então, o primeiro passo nosso é fazer o diagnóstico da doença. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença? Obviamente usando testes complementares. E aí, pessoal, tá gostando da aula do professor Leonardo Leite? Quer virar o jogo da mastite a seu favor na sua fazenda? Dr. Leonardo Leite tem uma larga experiência na melhoria da qualidade do leite. Fez um curso extraordinário. Quer saber mais? Procure um de nossos consultores. O telefone dele está passando aqui debaixo da tela de vocês aqui. Vem para o CMC. Vamos lá nos testes complementares. E quais seriam os testes complementares? Volto a falar. Nós não podemos ter foco no tratamento do indivíduo, da vaca, para ter sucesso na melhoria da qualidade do leite e redução de CCS e mastite no rebanho. Não é o tratamento. É toda uma gestão de indicador, gestão de números, gestão de colaboradores, gestão de processos, que faz com que a gente consiga diminuir a nossa contagem de célula somática no tanque. A CCS eletrônica é uma ferramenta de diagnóstico de mastite subclínica. Ela é precisa, ela é confiável. Nós podemos coletar amostras compostas de leite, mas o que é? Amostra composta de leite, Léo, de CCS individual, é uma amostra composta dos 4 tetos da vaca. Né? E esse animal, se tiver acima de 200 ml, esse animal tem uma mastite subclínica. E aí, como a gente faz o composto, e esse animal tem uma mastite subclínica, deu 400 células somáticas, olha o exemplo aí. Dos 4 tetos, pode ser só um teto que está com 400 mil células somáticas. Os outros 3 tetos estão com 100 mil células somáticas. Então, existe uma outra ferramenta, que é o CMT, que a gente consegue ver qual essa vaca está com 400 mil células somáticas. Essa vaca está com mastite subclínica através do teste de CCS eletrônico individual. Mas o quarto posterior direito dela, que é o acometido pela mastite subclínica. Posso deixar de tirar dele? Pode. Mas posso fazer uma blitz terapia dependendo do agente? Pode. O que é blitz terapia? Posso fazer um tratamento mais a longo prazo dessa mastite subclínica? Pode. Mas é o indivíduo. Eu não estou preocupado com o indivíduo. Eu estou preocupado com o rebanho. Né? CCS eletrônica individual é uma ferramenta para monitorar e tomar decisão do rebanho. Olha só para você ver. Olha que coisa interessante. Eu passei para vocês um exemplo aqui de um rebanho A e de um rebanho B. Todos os 2 rebanhos têm 10 animais em lactação. O rebanho A, ele tem 10% de prevalência de mastite. O que é prevalência de mastite? O que é prevalência? Prevalência é o seguinte, eu fui lá hoje e esse cara tem 10 vacas e a prevalência dele é de 10%. Ele tem uma vaca com mastite. Ok? E no rebanho B, 10 vacas,
em lactação, 90% de prevalência de mastite, ou seja, vacas com mais de 200, aí está 250, gente, porque eu ainda não atualizei, já está atualizado, é 200 mil células somáticas para o animal ser considerado como mastite subclínica. Subclínica é aquela que a gente não vê. Aí eu pergunto para vocês, a CCS do rebanho A é 825 mil, e a CCS do rebanho B é 250 mil. Eu tinha que ter perguntado para vocês antes de clicar no botãozinho aqui para abaixar o slide, para botar o outro slide. Eu ia perguntar para vocês assim, olhando o rebanho A e o rebanho B, 10 animais, 10% de prevalência, 10 animais de 90% de prevalência, qual rebanho que vocês queriam para vocês na sua empresa? Provavelmente vocês iam falar que é o de 10% de prevalência de mastite. Eu já não ia, eu ia querer pensar mais coisas, ter mais informações. Se você vai pelos 10% de prevalência de mastite, você ia pegar um rebanho que tinha 825 mil de CCS no tanque, e o rebanho B com 90% de prevalência de mastite, 250 mil. Aí eu vou mostrar para vocês o quadro desse rebanho, depois que nós fizemos a contagem de CCS individual desses animais. São 10 vacas, né? O rebanho A são 9 vacas produzindo 25 quilos de leite, de 100 mil por ml. E o rebanho B são 9 vacas com 25 leitos de média, com 9 vacas com 300 mil de células somáticas. O rebanho A tem uma vaca que está com 3 milhões de células somáticas, que é a vaca 10. Essa vaca aqui de baixo. Tanto o rebanho A quanto o rebanho B tem uma vaca 10 com 70 quilos de leite, 75 quilos de leite. Só que a vaca do rebanho A, ela tem 3 milhões. E a vaca do rebanho B, ela tem 100 mil células somáticas. Então, pessoal, qual rebanho que vocês gostariam? Vacas com CCS de 250 mil, acima de 200 mil, apresentam quadros de mastite subclínica. O rebanho B tem 90% das vacas com mais de 200 mil células somáticas. E o rebanho A tem 90% das menos de 100, 200 mil células somáticas. Só tem uma vaca que tem 3 milhões de células somáticas. Só que essa vaca produz 75 quilos. Então, a contribuição da CCS dessa vaca para o tanque é de 225 milhões, porque ela produz 75 litros de leite. Então, esses 75 litros de leite da vaca do rebanho B, com 100 mil, não é diluído. Acaba todas ficando com 7.500 de CCS para contribuição para o tanque. Então, eu preferiria, qual rebanho agora que vocês prefeririam? Tratar da vaca 10 com 75 e 3 milhões e ficar com 9 vacas sadias no rebanho. Esse que é o ponto, esse que é o trabalho que a gente deve fazer para um sistema de produção. Acompanhar CCS individual, produção de leite, DEL médio das vacas, qual é a contribuição que determinada vaca está dando para o tanque de expansão. Isso traz resultados quase imediatos, enquanto que tratamento específico para quadros de mastite talvez não tragam resultados imediatos. Aí a gente vai, faz o diagnóstico de CCS e observa que, bom, nesta fazenda tem mastite. E agora, o que a gente tem que fazer? Agora nós temos que conhecer o nosso inimigo. Nós temos que coletar a amostra para diagnóstico microbiológico. Não tem jeito da gente combater nenhuma doença sem conhecer o agente causador. Nós temos que direcionar o tratamento. Nós temos que racionalizar o uso de medicamento. Nós temos que criar estratégia direcionada de acordo com o perfil de comunicação. Se é Staphylococcus aureus, se é Streptococcus uberi, se é Streptococcus agalati, se é coliforme, se é micoplasma. Nós temos que saber com quem nós estamos lidando, ou se são com todos, né? Porque cada micro-organismo merece um tratamento
estratégico diferente. Cada micro-organismo merece uma estratégia de rotina de ordenha mais apurada, né? Micro-organismos ambientais, nós temos que trabalhar o teto. Contagiosos, também nós temos que trabalhar o teto. Mas os ambientais nos causam mais problemas com mastite de grau 3. E os contagiosos, mais problemas com mastite de grau 1. Isso tudo nós temos que avaliar e nós só vamos conseguir entender esse processo conhecendo o nosso inimigo, né? O nível de contaminação que eu estava falando para vocês, ou presença de determinados agentes no leite, ele pode ser indicado de falhas de diversas etapas da produção do leite, ou na saúde da glândula. O aureus ou a galate, presença de Streptococcus aureus e a presença do Streptococcus agalate, significa a presença de animais infectados no rebanho. São contagiosos, são micro-organismos contagiosos. Então, nós temos que preocupar com linha de ordenha. Quais são esses animais contagiosos que estão com aureus ou estão com Streptococcus agalate? O Streptococcus SP, ou Uberis, por exemplo, ou os coliformes, igual eu havia mencionado, indicam a presença de vaca suja na ordenha. Uso excessivo de água na ordenha, eu já até comentei isso com vocês antes, né? O Staphylococcus coagulase negativa, que não é o aureus, eles são habitantes normais da pele dos tetos. Pode ter falha do pós-dip. Então, suponhamos que a gente identifique o Staphylococcus coagulase negativa. Vamos trabalhar pós-dip. Ele é um habitante natural do teto, né? Já o aureus, ele não sobrevive na pele. Agora, na pele sã. Agora, se houver algum machucado na pele, é um prato feito para o aureus. Ele gosta disso. Então, nós temos que cuidar dos tetos das nossas vacas, e isso faz muita diferença na manutenção da qualidade de leite e redução da mastite. E para a gente identificar o agente causador, nós temos que fazer cultura do leite dos animais, individual. Nós temos que coletar 3 situações: após o parto, após caso clínico de mastite e antes da secagem. Após o parto, para ver se a secagem foi adequada. Após caso clínico, para ver se teve cura bacteriológica. E antes da secagem, para saber se a gente está eficiente durante a lactação da vaca. E ela vai aumentar a contagem de célula somática durante o desenvolver da lactação. Mas micro-organismos, nós temos que ver o que nós estamos trabalhando com ele. Nós vamos secar ou não vamos secar? E para as coletas, isso aqui é para aureus, gente, nós temos que fazer 3 coletas, viu? Eu quis colocar esse quadro aqui para vocês, para mostrar que uma coleta você vai ter 63% só de sensibilidade, contra 3 coletas consecutivas, 95% de sensibilidade. Isso é para o método padrão, a amostra composta do tanque. Agora, o método padrão para quarto mamário, também 3 consecutivas, apesar de 2 consecutivas já serem bem sensíveis. Vamos fazer 3 amostras consecutivas. E como fazer isso? Para rebanhos abertos, nós temos que coletar 2 vezes no mês. O que é um rebanho aberto? Que entra, compra muita vaca. Rebanho que compra a vaca. Tem que ser feito 2 vezes no mês, do tanque. Amostras únicas podem estar erradas em mais de 50% das vezes. Todas as fazendas devem fazer exame pelo menos 3 vezes ao ano. Ou seja, fazendas fechadas, fazendas com rebanho fechado, podem fazer pelo menos 3 vezes ao ano do tanque. E amostras compostas de 4 dias do tanque. Se você comprar um animal, não menos que mensal. Eu gosto de 2 vezes ao mês. E para fazendas muito grandes, com mais de 1.000 vacas, a coleta tem que ser semanal. E aí você vai lá, vocês lembram que eu comentei com vocês, nós temos que saber com quem a gente está lutando, né? Com os resultados em mão, a gente direciona a estratégia. Então, se o problema é ambiental, que é, se a gente colocou lá Streptococcus ambientais, Uberis, por exemplo, nós temos que trabalhar o ambiente, limpeza de câmara, piquete, pasto, rotina de ordenha, pré-dip, equipamento de ordenha. Se for coliforme, nós temos que trabalhar, além da rotina de ordenha, pré-dip, equipamento de ordenha, nós temos que trabalhar o sistema imune do animal. Nutrição. Vamos lá na Futura, a gente faz a dieta dos animais.
né, aumenta o status imunológico dos animais, fornecimento de vitamina E, selênio, né, minerais, né, de extrema absorção e conforto de consumo, né? E os métodos recomendados para a gente controlar a mastite ambiental: local limpo, rotina de ordenha higiênica, focando nos tetos, né? Tratamento de vaca seca em todos os quartos e o famoso deixar a vaca em pé pelo menos 1 hora consumindo alimento após o término da ordenha. Então, são os micro-organismos que estão no ambiente, né? Pessoal, dá um tempozinho aqui para o Dr. Leonardo tomar uma água. Enquanto isso, a gente fala sobre as redes sociais da Futura. A gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook. E nós estamos pedindo para todos vocês acompanharem a gente através do YouTube, que é essa plataforma que nós estamos assistindo. E para isso, para vocês não perderem nada do nosso conteúdo, gado de leite, gado de corte e tudo mais que a gente fala, clique em inscrever-se aí no YouTube. É um botãozinho vermelhinho aí, só se clicar em se inscrever, aí toda semana, hora que a live for vir ao ar, o próprio YouTube te notifica. Isso é bem interessante, eu mesmo utilizo isso, não só para a Futura, para outros conteúdos também, não só para o CMC, para outros conteúdos que eu gosto também, e é bem interessante. Então, tempo aí do doutor Léo tomar uma água, vamos continuar aí na aula aí. Vamos lá, e foi bom você ter falado em tempo, porque eu estou achando que eu estou bem estourado quase já, né? Vamos lá. Voltando ao controle, aos métodos para controle da mastite ambiental, o quinto seria o equipamento de ordenha, tratar os casos clínicos e, como eu já comentei, melhoria do status imunológico dos animais, via tanto redução do estresse, quanto suplementação adequada de vitaminas e minerais. E se a gente pegar como resultado da cultura, né, que nós fizemos na fazenda, os micro-organismos contagiosos, o famoso Staphylococcus aureus, ou Streptococcus galati, ou coagulase negativa. Rotina de ordenha pós-DIP, luva, porque ele é contagioso, segregação e descarte de animais. Isso para áureos, não, infelizmente, nós não temos muita opção, né, e isso é uma das partes caras do processo. A gente observa que os rebanhos que não fizeram segregação e ou descarte de animais com Staphylococcus aureus tiveram uma redução de apenas 17% na contagem de células somáticas do tanque em 1 ano de trabalho. Então, isso é muito sério, gente. Staphylococcus aureus, os animais têm que ser descartados ou segregados e descartados. Não necessariamente nessa ordem, né? E o Streptococcus galati, há a opção de se fazer a blitz terapia, que é tratamento desses animais por um período maior de tempo, e aí o veterinário pode informar para vocês essa forma de fazer isso. E o coagulase, Staphylococcus coagulase negativa, pré e pós, intensificar cuidado ao parto e tomar cuidado com as novilhas, né? Já falei os métodos recomendados para mastite contagiosa ali no quadro anterior, né? Equipamento de ordenha sempre vai estar influenciando na boa, né? Na boa qualidade do teto, né? Consequentemente na qualidade do leite. Rotina de ordenha extremamente eficaz, principalmente o pós-DIP, né? Segregação ou linha de ordenha, melhoria do status imunológico dos animais, redução de estresse e suplementação adequada de vitamina e mineral, e, que não estava no ambiental, descarte de animais crônicos. Esse ponto é um ponto muito importante para a melhoria de qualidade do leite, se a gente tiver problema com animais, com micro-organismos contagiosos. E nós temos que registrar e detectar os casos de mastite clínica. Nós podemos trabalhar com uma prevalência média diária de mastite menor que 1%. E o monitoramento da mastite clínica, ela pode ajudar muito na detecção recente de problemas. Grau 1, grau 2, grau 3, aumenta mais na época das águas, grau 1, aumenta mais na época das águas, grau 3, aumentou na época das águas,
grau 3, essa semana mesmo eu estava conversando com o PJ, que nós vamos fazer o curso junto, e ele falou exatamente isso. Nessa época agora, aumento de chuva, aumento dos casos clínicos de mastite grau 3, ambiental. Né? Pode ser relacionado com pré-dipping, com pós-dipping, com higiene de ordenha e pós-ordenha, além do status imunológico dos animais. E nós temos que registrar, porque se a gente não registrar, nós não temos informações suficientes para tomar decisão. Nós temos que tomar cuidado. O ordenador sabe. O ordenador sabe das vacas mamiteiras. Né? Quais são os números de média de quartos acometidos? Duração dos casos clínicos. Né? Deve ser calculada a cada trimestre e de forma sazonal. De forma sazonal, o que, Léo? Como? Na época das águas, na época da seca. Maior volume, maior umidade, maior matéria orgânica, barro. Né? Um novo caso, gente, ele é contado na mesma vaca e quarto acometido quando esse caso ocorreu depois de 14 dias do primeiro caso. Então, se teve mastite hoje, curou hoje, teve mastite hoje, depois de 14 dias, 15 dias depois, é contado um novo caso de mastite clínica na mesma vaca, nas famosas vacas mamiteiras. E a quinta pergunta, como é que é feito o tratamento de quadros clínicos de mastite? Todo o tratamento deve ser imediato, logo após a detecção. Nós temos que ter protocolos e antibióticos na empresa para propiciar esse imediato tratamento. O tratamento tem que ser baseado em graus, como eu já falei para vocês, grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Eles têm que ser executados da maneira correta, dosagem de antibiótico, tempo de colocação, forma de colocação, limpeza e desinfecção do teto. Hoje está fácil achar álcool 70, né? Há pouco tempo atrás era difícil ter álcool 70 na fazenda, mas hoje é fácil já achar álcool 70 para fazer desinfecção, para colocar o intramamário, né? E não podemos esquecer de coletar a amostra para a cultura. Deu, grumo, se for possível, ideal é que colete a amostra para a cultura. E, se conseguir, cultura e antibiograma. Não precisa ser feito cultura e antibiograma sempre, não, mas a cultura é extremamente recomendada. Aí você vai me perguntar, seu Léo, hoje nós estamos com um negócio que é cultura na fazenda, né? Culture on farm, que está chamando. E tem gente não tratando casos de mastite clínica imediatamente. Faz a cultura, caso de grau 1, por exemplo, faz a cultura, ou grau 3, às vezes, e depois não trata, porque um animal mesmo se cura. Se a gente acompanhar os casos de CCS individual mensal na empresa, nós vamos observar muita taxa de cura espontânea das mastites subclínicas. Nós vamos observar vacas que estavam com 500 mil células somáticas nessa coleta desse mês, por exemplo, e mês que vem ela está com 200 mil células somáticas, 180 mil células somáticas. Essa vaca teve uma autocura, uma cura espontânea. Isso acontece muito. E essa cultura on-farm, ela é na fazenda, cultura na fazenda, ela é para diminuir a utilização de antibióticos. Tem empresas americanas nos Estados Unidos que chegou a reduzir em 80% o gasto com antibiótico. Mas isso aí é uma outra live, eu particularmente sou muito receoso com isso, porque nós estamos confiando no sistema imune da vaca, e talvez não estejamos dando condição ao sistema imune dela, igual eu comentei com vocês antes. Isso nós vamos comentar em uma outra live, se for necessário. E se quiserem fazer pergunta também, eu estarei durante a semana para responder para vocês, caso queiram, igual nós estamos recebendo outras perguntas aqui. Então, qual antibiótico usar? Como eu falei para vocês, baseado em resultado de cultura, né? Evidencia os patógenos mais prevalentes da empresa, e os protocolos devem ser realizados por nós, médicos veterinários, e seguidos à risca de preferência. O acompanhamento do registro de mastite clínica ele é extremamente fundamental. No Brasil, nós temos mais de 170 bases de antimicrobianos. Nos Estados Unidos tem 7.
Só para vocês terem uma ideia do que nós temos e o potencial que a gente não utiliza, gerando bactérias extremamente resistentes. Terapia de vaca seca, nós temos que fazer isso, tem a ver com redução de célula somática? Obviamente que tem. Todos os quartos de todos os animais devem ser tratados no dia da secagem, né? Nós temos que tomar cuidado, porque previne novas infecções durante o período seco. Secou a vaca, não é jogar a vaca lá para o fundo da fazenda, onde é que tem mais barro, não. Essa vaca tem que ficar no nosso olho pelo menos 30 dias pós-secagem, né? E deve ser realizada após a última ordenha, utilizando antibiótico de longa ação na glândula mamária, com os mesmos cuidados para realizar o tratamento do caso clínico, né? Álcool 70 e tudo mais. No entanto, gente, se a gente fizer essas 5 perguntas e responder de forma criteriosa e com atenção essas 5 perguntas, né? Rotina de ordenha, principalmente com foco no teto, né? Equipamento de ordenha, casos de mastite, o que eu estou lidando, com o que eu estou lidando, os 3 pontos fundamentais para o sucesso de um programa de controle: primeiro, monitoramento. Não adianta a gente coletar dados se a gente não puder utilizá-los em nosso favor. A análise de cada ponto, ele tem que ajudar para a gente tomar a decisão. Eu falei com vocês aqui, eu anoto o quanto que tem mastite, mas só anoto, nunca fui lá para interpretar, né? Nunca gerou informação para mim. Aí eu faço o CCS individual mensal, mas eu faço as vacas crônicas, as sadias, as curadas. Qual que é a minha proporção de animais sadios, curados? Como é que está a evolução da qualidade da glândula mamária baseado nessa CCS individual? Léo, o CCS individual é muito caro, pode fazer CMT, não tem problema nenhum. Se o CBT, se a contagem bacteriana aumentou de 10 mil para 100 mil de um mês para o outro, vamos checar cada um dos pontos responsáveis pela contagem bacteriana, que é a higiene de ordenha, antes da ordenha, utilização de água para limpeza dos tetos, muita água, limpeza do equipamento, funcionamento do tanque de refrigeração. 2, nós estamos treinando os nossos colaboradores e conferindo se eles estão capacitados, né? Nós temos que investir em treinamento e aprimoramento. Nós temos que fazer com que nossos colaboradores trabalhem em equipe e não todos ao mesmo tempo, né? Isso não é caracterizado como equipe. Nós temos que reconhecer todo o esforço. E sem os números, a gente não consegue reconhecer esforço de colaborador. Nós temos que estabelecer metas significativas e alcançáveis. Ela tem que ser significativa e, ao mesmo tempo, ela tem que ser alcançável. Ela não pode ser impossível. Aí eu quero hoje eu estou com 1 milhão de CCS no meu tanque de expansão. A partir do mês que vem é 200 mil células somáticas. Isso é impossível. Ela é extremamente significativa, mas ela não é alcançável. Então, nós temos que trabalhar no sistema de produção para que a meta seja significativa e também que ela seja alcançável. Significativa para mim e alcançável ao colaborador, ao meu bolso e ao sistema de produção. Então, está aí as metas de benchmark, né? CCS de tanque é figura de livro. Eu queria ter 150 mil. CBT, 10 mil. CBT de 10 mil, abaixo de 10 mil, é fazenda que tem todos os procedimentos extremamente adequados na higiene de ordenha, com foco no teto antes de acoplar o equipamento. E na limpeza e desinfecção do equipamento de ordenha. 85% das vacas em lactação, mais de 85% das vacas em lactação com menos de 200 mil células somáticas. Isso a gente só consegue com CCS individual. E mais de 95% das vacas em lactação com menos de 500 mil células somáticas. Aí tem a ver com reprodução também. Nós vamos discutir isso muito no curso de imersão. Na hora que a gente melhora os indicadores reprodutivos, a gente vê mais dinheiro no bolso em relação à produção e melhoria na qualidade do leite. Isso é extremamente interessante. E nós temos que reavaliar as metas e procedimentos
periodicamente, porque não existe verdade absoluta, né? Agora, vamos lá para a gente encerrar, mostrando para vocês o que a gente pode perder com a mastite no rebanho. Rapidamente, Renato. Um rebanho com 1.900 litros, com 30 quilos de leite, um CCS do mês de junho de 2020 de 501 mil e o UFC de 52 mil. Ele recebeu, em junho de 2020, 1,73 por litro de leite. Aí eu calculei a perda de produção por mastite subclínica. São 46 vacas com mastite subclínica no rebanho. Vezes 1,8 litros de leite que deixaram de produzir porque estavam com excesso de célula somática, e isso influencia na diminuição da produção de leite, vezes 1,73, R$4.000 por mês. Perda de CCS no tanque por causa de bonificação, R$1.700 por mês, que está aí em vermelho. Perda de unidade formadora de colônia no tanque, que é CBT, né, porque estava em 52 e teve uma bonificação menor, né, R$148 por mês. Isso tudo somado dá R$6.000 ao mês. 73, quase R$74.000 ao ano. Então, eu mostro de forma, essa conta bem simples para vocês, que vale a pena a gente investir na melhoria da qualidade do leite para controle de mastite. Num rebanho de 2.000 litros de leite, um rebanho com 500 mil células somáticas no tanque, pode perder até R$74.000 por ano nessa brincadeira. Nós temos que adaptar o programa à nossa realidade, à sua realidade. Temos que ouvir os nossos colaboradores, muito, e ao mesmo tempo treiná-los, comprometê-los, ou comprometer todos na busca de resultado. Devemos ser transparentes, e a gente só consegue ser transparente se a gente tiver informação para passar ao colaborador. O não sei não é transparente, né? Nós não podemos ter medo de começar do zero, e como o sapo na garça ali, ó, nós nunca devemos desistir. Eu queria agradecer demais a oportunidade aqui de bater esse papo com vocês. Eu não vi se foi muito tempo, Renato, passou muito tempo ou não. Ok. Mas boa sorte nesse trabalho de melhoria de qualidade do leite. Eu estou à disposição de vocês. Pois é, eu só discordo do boa sorte. Na verdade, não é sorte, né? Na verdade, é um bom trabalho. Então, com o professor Leonardo Leite aí nos assessorando, participando aí do curso de imersão, você vai ter um bom trabalho pela frente. É só o começo do trabalho, né? E aí, não é sorte. É trabalho, é conhecimento científico e anotação, tudo muito importante de fazer dentro da propriedade para chegar nas metas que você estabeleceu lá. Treinamento de colaboradores, tudo é muito importante. Então, muito obrigado, professor Léo Leite, e quem tiver perguntas aí, que tiver enviado, ao longo da semana aí, a gente vai passar aí pelas redes sociais do CMC aí, para você ter acesso à sua resposta, e muito obrigado, boa noite a todos.